Andresa Carício. Obrigada, seja bem-vinda. Eu que estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Você é uma mulher de Deus, é iluminada, tem uma unção muito especial. Minha conexão com sua vida, na realidade, veio pelo Espírito. Desde a primeira vez que nós nos conectamos, senti a força do Espírito Santo em você e foi uma conexão muito de alma. Então, eu que estou muito grata por esse encontro, por essa oportunidade de estarmos juntas. E minha apresentação começa talvez parecida com a sua. Eu sou Andresa, filha de Deus, herdeira co-herdeira com Cristo. Tenho 2 filhas, Liz e Laís. Uma tem 11, outra 12, casada com Tiago. E no tocante à profissão, escritora, tenho alguns livros, estou lançando o 5º agora. Vai ser pela Citadel. A gente vai estar lançando um de ficção. E dou palestras, também tenho vários cursos online, tenho um programa de TV e muitos sabem, sou tabeliã, porque na verdade eu fiz direito, fui uma aluna extremamente estudiosa, então passei como laureada de turma e fiz concurso de cartório, que hoje está o mais difícil, dizem, do Brasil, né? E graças a Deus consegui aprovação e tenho também um cartório. E ainda empreendo também na roupa. Meu marido tem a parte da confecção, então a gente é CEO da marca Todo Santo Dia, que agora a gente entrou com mais força, porque a pandemia deu uma paradinha, então agora a gente vai colocar uma energia. É mais ou menos isso. Uau! Vocês estão vendo aí, né? O nível aqui cada dia sobe. Então, que vocês possam desfrutar desse momento com a gente e você possa, de fato, daqui tirar algo, que seja uma tarefa, um tesouro para você, para enriquecer a sua vida e que você possa colocar em prática e você prosperar naquilo que você gastou, não, que você investiu de tempo assistindo e estando aqui com a gente nesse podcast. Andresa, vamos falar, né, dessas obras maravilhosas que, claro, que te consagrou como autora best-seller, a sua obra, né? E a gente sabe muito bem que você, claro, não vai parar por aí, porque antes de escrever um livro, você pensa, será? Mas depois que você escreve o primeiro, foi assim com você? Depois que você escreve o primeiro, você fala, nossa, tem muita coisa aqui dentro. Foi assim? Sim. Isso é até interessante eu passar um pouco para o público, que muitos... Eu sempre, como entrevisto, às vezes a pessoa não sabe o bastidor. Mas é interessante ali que eu tinha um sonho desde pequenininha de escrever. Na verdade, quando eu tinha uns 7, 8 aninhos, eu lembro que eu escrevi uma redação e a minha professora Tereza, ela leu essa dissertação e ela disse, que dissertação linda. E eu tinha um problema de autoestima muito grande, eu me sentia inferior. E quando ela falou aquilo, eu disse, meu Deus, será que é bonito mesmo? Será que é verdade? E aquilo acendeu como se fosse uma chama dentro de mim. Porque eu creio que todos nós já temos dentro de nós a nossa missão. Deus coloca a semente. Antes mesmo de entrarmos dentro do ventre de nossa mãe, Ele já escreveu todos os nossos dias. E a gente tem o livre-arbítrio de seguir o caminho ou não. Mas quando nós sentimos muita força, quando é nossa missão, de uma certa forma, o nosso espírito, ele sente. Pode ser que a gente nem escute ou dê asa, mas o espírito sente. Naquela oportunidade, mesmo com 7 aninhos, 8, eu senti que existia algo ali. Mas como eu tinha um problema de rejeição muito grande, eu pensava assim comigo, quem que vai querer ler algo que eu vou escrever? A vida passou, os dias correram, fiz faculdade, fiz tudo e depois de muito estudo, me tornei tabeliã. E daí eu disse, não, agora eu tenho, né, os livros do cartório, né? Porque a gente tem vários livros no cartório, eu faço escritura. Então, não, vou me contentar com os meus livros do cartório. E chegou um belo dia, quando eu tinha mais ou menos 35 anos, que eu cheguei num lugar onde todo mundo diz que é o lugar do sucesso, que é o lugar em que você vai ser feliz. E aos 35 anos, eu estava vivendo os meus sonhos, vivendo nesse lugar que era, me diziam assim, né? Para você ser feliz, você precisa ter independência financeira. Eu tinha. Para você ser feliz, você precisa casar. Casei. Para você ser feliz, você precisa ter filho. Eu tive. Para você ser feliz, você precisa ter uma casa na praia. Eu tinha. Para você ser feliz, você tem que ter uma reserva. Eu tinha. E eu cheguei no meu fundo do poço. E eu entrei numa angústia, numa depressão muito forte, porque eu disse, eu sou ingrata. Como que eu chego no lugar que eu sonhei
E ao chegar nesse lugar, eu sinto tristeza. E aquilo foi um processo muito desafiador, porque eu tive que voltar para dentro de mim e perceber que eu estava sonhando o sonho de todos, menos o meu. Eu era excelente mãe, eu era excelente profissional, eu era excelente filha, eu era excelente tudo, menos para a Andresa. Aí eu mergulhei no desenvolvimento humano, fui fazer vários cursos no exterior, aqui no Brasil, fiz com o Tony Robbins, o Business Mastery, fui em Las Vegas, Amsterdã, fiz com o Brandon Buchaz, fiz vários cursos. E daí Deus começou a ativar em mim a vontade de escrever sobre toda a transformação que eu estava tendo. Porque aquela que estava insatisfeita começou a ser feliz como uma criança. E eu lembro, Elis, que eu perguntava a Deus assim, tem uma possibilidade de eu acordar animada? Porque depois eu até me animava durante o dia, porque eu tenho muita energia. Mas eu perguntava para ele, tem alguma forma de eu acordar já animada? E quando eu fui navegando dentro de mim, eu fui encontrando várias ferramentas, vários movimentos de ser essa pessoa através das escolhas diárias. E quando eu cheguei nesse lugar, eu comecei a escrever. Escrever. Só que daí o curioso. O primeiro livro que Deus me deu foi um livro de ficção. Eu abri a Bíblia e quando eu abri a Bíblia, vieram 3 mundos. O mundo de Dragon, o mundo de Evé e o planeta Terra. E eu escrevi sobre esses 3 mundos. E quando eu finalizei essa obra, Deus fez assim, você não vai iniciar como autora de ficção. Você vai iniciar como autora de desenvolvimento pessoal. Eu fechei esse livro, que é o que eu vou lançar agora, depois de 4 anos. Comecei a escrever ele em 2017, 18, 19, 20, 21, 22, não mais. Depois de 5 anos, aí eu comecei a escrever todas as atitudes poderosas que tinham transformado a minha vida, que foi a do Todo Santo Dia. Só que o que aconteceu? Quando eu escrevi esse livro, eu levei em todas as editoras e todas as editoras me rejeitaram. Então, eu levei em Sextante, levei Gente, levei todos que você sonhar. Por quê? Porque na época eu não estava no Instagram. Eu não tinha nenhum seguidor. Nenhum. Isso era 2019. Só que eu tinha a obra. Aí eu entreguei, eu lembro que eu tinha o telefone do Augusto Cury na época, uma quinta-feira. Eu mandei o livro para o Augusto. Eu fiz Augusto ler para mim. Eu gostaria muito que você fizesse prefácio. Ele falou assim, Andresa, prefácio eu não faço mais, porque, na verdade, eu tenho acordos autorais, enfim, mas eu vou ler teu livro. Isso era uma quinta. Num domingo ele me responde, dizendo assim, Andresa, eu não só vou escrever no teu livro, como eu vou te indicar para uma editora. Mas como eu já tinha fechado com uma outra, que eu mesmo ia bancar, mas eles tinham uma excelente distribuição, eu disse, não, a editora eu consegui. Só escreve no meu livro. Aí, depois que ele escreveu, aí eu criei aquela coragem. Por isso que eu digo para todos que estiverem ouvindo aí a gente agora. Às vezes, o que a gente precisa é de uma pessoa que confie na gente. Porque eu já tinha confiado em mim, eu já tinha escrito o livro. Mas é muito difícil você fazer a sua parte e depois o mundo não fazer a parte dele. Que caberia as editoras lançarem. Só que daí vem algo mais poderoso. As portas que Deus fecha é porque outras muito maiores serão abertas. Uau. E daí, resumindo, o livro acabou eu mandando para muita gente, que eu conheço muita gente. Então, Janequine escreveu no livro, Amit Goswami, que é o maior físico quântico, escreveu no livro. Carlos Wizard escreveu no livro, Jean Guier, Geraldo Rufino, os grandes nomes que você... O sócio da Tom Halfinger, que é uma marca famosa, milionário, Joel, conheço ele escreveu... Então, assim, foi assim... E acabou alcançando o primeiro colocado. Ficou 4 meses na lista, porque às vezes você faz uma estratégia de marketing e consegue. Só que daí o meu, fiquei 4 meses na lista. Não saí, batia segundo tempo inteiro, depois bateu o primeiro e ficou 4 meses. E daí, o que Deus me ensinou com tudo isso? Que os propósitos de Deus são muito maiores, porque eu nunca imaginei. Eu não imaginei que alguém nem ia querer ler. E imagina pegar a lista. Durante 4 meses eu batia sempre com aquele do diabo, que eu até tinha lido, né? Mais perto que o diabo? Aquele lá que é um best-seller que não sai da lista também, né? Mais esperto que o diabo. E batia sempre com ele e deu certo. Então, assim, o que eu senti com isso tudo
é que quando nós temos uma mensagem, a gente não tem que perguntar o que o outro acha, se o outro vai querer. É o que Deus falou para você. Porque todos nós carregamos sementes. E quando a gente entrega essas sementes elas viram 100, 200, 1000 frutos e vai depois gerando cada vez mais. Então, foi isso, né? Acabei me alongando na resposta, mas dele vieram os outros livros, porque não para, porque a gente sempre tem algo para passar, para ensinar, para entregar. Uau! Nossa, que poderoso. E daí tem gente que fala o seguinte, eu não tenho oportunidades, eu não sei. A Andresa, claro, ela tinha todas essas personalidades, né? Que fazia parte do networking. E para uma pessoa que não tem networking, qual é o conselho que você dá para começar e para espalhar a sua mensagem? Às vezes a pessoa diz assim, ela teve um network, mas na verdade, quem não tem, você que está aí, que é a maioria não tem o network. Você precisa fazer e você vai criar as suas oportunidades. Porque as oportunidades, assim como a gestação e qualquer projeto, é criado. Você constrói... Anota aí, anota. Sim. As oportunidades, assim como a gestação e a criação de qualquer projeto, são geradas. São geradas, porque, são criadas. Elisa, é tão forte que, olha só, eu com 35 anos, em 2015, eu não conhecia ninguém. Eu não tinha network. Eu criei. Como que eu criei? Quem está aí... Como que... Mastermind. Eu comecei primeiro no Mastermind, que na época tinha o Érico Rocha, tinha a Cris, participei daquele. Depois eu fui para outro. Hoje eu estou em grandes grupos nos quais eu sou convidada para estar. Então, por exemplo, hoje eu estou no Mercado de Opinião. Mercado de Opinião é um grupo onde tem as pessoas mais ricas do Brasil. Então, vamos dizer assim, se você for o maior líder do seu segmento, você está lá. Então, por exemplo, tá o Flávio Rocha, que é da Riachuelo, tá o Geraldo Rufino, tá a Luísa Trajano, tá a Cris Arcangeli, donos de aviação, enfim, qualquer pessoa que você pensa, o Marcelo Carvalho, que é nosso amigo da Rede TV, a Renatinha, filha do Silvio. Então, assim, você pensar... Então, hoje eu cheguei nesse grupo, mas eu não fazia parte de nenhum desses grupos. Eu fui me colocando, fui percebendo aonde a minha mensagem se encaixar, porque você tem que entrar no grupo que se encaixe com a sua personalidade. E daí você vai se colocando. E daí algo bonito que eu penso, eu não falo nem network, eu falo em aliança. Todo mundo que eu construo aqui não é telefone celular, é aliança. Eu tenho, por exemplo, Carlos Wizard, eu tenho aliança com ele. Geraldo Rufino, eu tenho uma aliança com ele. Por quê? Porque não adianta eu construir apenas um network. Eu troquei telefone com eles. Não, não é isso. Porque do que adianta eu trocar um telefone? Eu tenho que construir um relacionamento, eu tenho que ajudar. Eu tenho que perceber o que aquela pessoa precisa e eu levar até ela, sem pedir nada em troca. E as coisas vão acontecendo, e as coisas vão fluindo. Então, para você que está nos ouvindo, gente, é uma trajetória. Vocês lembram que em 2019 eu não tinha um seguidor? E ninguém queria me publicar. Por quê? Porque o livro, você muito bem sabe, você tem editora, você faz parte disso. O livro precisa vender. Claro. E eu não tinha seguidor, como que ia vender? Só que daí você constrói os seguidores também. Tudo na vida a gente constrói. Então, 2019, do completo zero. Comecei a abrir lives, fiz live, inclusive, de 2019 até novembro do ano passado, todo santo dia, fazia de manhã e à noite. E foi acontecendo. O meu TikTok, eu lembro que do zero, em um mês, foi para 100 mil. Boom, deu um boom assim. Então, assim, pode acontecer com qualquer pessoa. A gente tem que se colocar o quê? Em movimento. A gente tem que acreditar na palavra que a gente carrega e naquilo que tem dentro de nós. Porque se for para acontecer, se você estiver no centro da vontade de Deus, não tem quem pare uma pessoa persistente, não tem quem pare uma pessoa que é todo santo dia, não tem quem pare uma pessoa decidida. Uau! Então, já ficam os primeiros códigos aí para você que sabe que o sucesso ele é construído. Sim. Ele é construído e é uma por oportunidades que você decide criar. Perfeito.
Não vem de mão beijada, gente. Nada vem. Olha, eu sempre digo assim, né? Porque tem várias regras que eu coloco do todo santo dia. Uma das regras é assim, respeito corre. Respeito corre. Respeito trabalho. Por quê? Porque a partir do momento que você tem atitude, você vai gerar fruto. Olha, uma das leis para mim mais sagrada é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Você escolhe o que vai plantar. Agora, o que você vai colher é fruto daquilo que você plantou. Então, precisa agir, Elis. Com certeza. Sobre semeadura e colheita, a gente até quer fazer um adendo, porque você, antes de plantar, você escolhe até se vai plantar naquele terreno, você escolhe o tipo de terreno, escolhe a semente, o tipo de semente. Ah, eu não sabia o que eu estava plantando. Sim, quando você planta, você precisa saber o tipo de semente que você vai semear ali. E sabe qual o código mais forte disso? Conclui que depois eu vou te falar. E daí, uma vez que você plantou, e que a semente se conectou com a terra... Nossa! Mas aí você vai colher. E lembrando que a colheita, ela é 30, 60, 100 por 1. É muito maior. Então, o que você tem para dar de conselho para as pessoas aqui em relação ao tipo de colheita? Porque as pessoas estão focadas... eu quero ter resultado... Faz o inverso. Posso contar uma história? Pode, então, com certeza. Presta atenção, você que essa história é quiser. forte. Ah, que linda. Essa história é forte. Talvez você até a conheça. É uma história muito famosa. Havia um rei, e esse rei, ele queria muito casar-se. E para escolher a esposa, ele entregou várias sementes para várias mulheres. E chegou o grande dia da escolha. E cada uma veio com um vaso mais lindo que o outro. Uma veio com aquela orquídea maravilhosa, outra veio com violeta, cada uma mais linda. E tinha uma mulher que veio com um vaso sem nada. E o rei olhou para ela e disse assim, mas como assim você resolveu não plantar? Seu vaso está sem nada. Ela falou, rei, eu fiz tudo. Todo dia, eu colocava água, colocava no sol, tirava, mas não conseguiu germinar. E ele olhou para ela e falou assim, você vai ser minha futura mulher, porque todas as sementes que eu entreguei, elas eram infrutíferas. E você foi única que trouxe a verdade. Uau! E daí, o que fica para você aí que quer plantar? Leve a sua verdade. Eu vejo, Elis, que as pessoas estão copiando muito as outras. E se você quiser transformar, você vai ter que sair da cópia para você ser a sua verdade. Enquanto nós tivermos um querendo olhar o que está dando certo para o outro, é isso. Não, agora eu vou jogar minha rede aqui. Não, é ali que está dando... Não, agora é ali. Não, é ali, é ali. Eu não vou conseguir criar elo, vínculo, e não vou falar com minha verdade. Então, para você, antes de fazer qualquer coisa, estava conversando isso hoje com o Rossandro, exatamente isso. Antes de você fazer qualquer coisa, consagra a Deus aquele projeto, pergunta se é realmente esse projeto que você tem no coração, que se é esse que Deus quer para ti. E se você recebeu sim, aí você vai. Posso me inspirar em outras pessoas? Lógico, você não precisa querer mudar completamente a roda, mas perceba qual é a sua essência, porque a verdade, ela liberta. Nós temos, falando em verdade, nós temos, claro, até Paulo que diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? E ele diz, se vocês veem o que vocês veem em mim, isso vocês podem modelar. Então, há uma discussão aí, né, que não vem ao caso, sobre modelagem. É cópia, é modelagem. Depende do ângulo de quem vê, mas eu falo de inspiração, referência. Sim. Nós precisamos de referências. Perfeito. Hoje, Andresa, você é uma referência.
Então, nós precisamos de referências. Quando você foi buscar sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, você foi em vários países, inclusive, buscando referência. Referência não para você copiar e trazer para a sua vida, mas para você conhecer melhor, para você... também porque nós somos semelhantes. Nós temos uma verdade em nós que é única, exclusiva, um projeto exclusivo de Deus para nós, porque eu acredito muito, inclusive eu visualizo nós ali nascendo no coração de Deus e vindo à Terra com um propósito específico. E a gente, cada um, eu vejo assim como um diamante com várias faces, e cada um de nós brilhando o diamante como face de Deus, exclusiva. Nós somos únicos, seres únicos, mas nós temos semelhanças. Então, talvez você ainda não encontrou, não descobriu aquilo que está dentro de você, e somente no formato de espelho. Isso você é tão reflete forte. aquilo que está dentro. Porque você só consegue enxergar no outro aquilo que existe em você. Então, de repente, sozinho, você não descobriu até o momento aquilo que você carrega. Então, é necessário olhar para a vida de outras pessoas, aprender com elas, porque eu acredito que a gente aprende. Sim, o Espírito Santo nos ensina, nos inspira, diz a verdade ao nosso coração, mas ele também usa as pessoas como resposta para nós, né? E daí eu entendo que você se trazer como referências várias pessoas que estão dando certo, isso é muito bom e é muito válido. Eu me inspiro em várias pessoas. Agora, o que eu não devo é deixar de ser quem eu sou, deixar de descobrir qual é a minha identidade, qual é o meu propósito de fato. E hoje você tem falado muito em propósito, né, Andresa? Sim. Qual é o meu propósito? Quer descobrir qual é o meu propósito e tal. Tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter cuidado com isso. Porque as pessoas, elas, na verdade, elas estão indo pela melhor proposta e não pelo propósito. Então, elas sempre veem, o que está dando dinheiro? E elas se perdem no verdadeiro propósito. E quando você foi falando essa parte de se inspirar, eu me lembrei de uma história muito bacana da minha vida. Queria compartilhar aqui, que vai ajudar a muitos que sentiram o que eu senti e que ficaram perdidos quando sentiram isso. Quando eu tinha mais ou menos 25 anos, 26... eu estava trocando o canal da TV, já era tabeliã, enfim, e estava trocando o canal, aí vi um padre novinho lá, e eu me conectei com aquele padre. Não sabia quem era, mas era o padre Fábio de Mello. Me conectei e tal, disse, nossa, que homem para falar bonito, ele fala bem, e ele cantava, ele falava, e eu me conectei com ele de um jeito tremendo. Olha, eu nunca, Elis, fui fã de ninguém nessa vida. Nunca, exceto de Jesus, nunca tive fanatismo por ninguém. Mas eu queria de todo jeito conhecê-lo, eu queria estar junto, queria estar próximo. E aconteceu que fui na Canção Nova, consegui me aproximar a ele, na época consegui até ter uma certa relação de amizade, fui um dia tomar um café com ele, a mãe dele no apartamento dele que ele tem em Taubaté e tal, e eu sentia muita admiração. Onde o padre Fábio ia, eu ia para um show, eu ia e tal. Só que de uma certa forma aquilo me incomodava e eu me questionava muito. Por que eu queria estar tão próxima do padre? E eu não tive a resposta. Fui em terapia para tentar entender. Eu disse, mas que apaixonar pelo padre? Eu não estou. O que é casado? Tudo. Eu disse, mas por que eu quero tanto estar próxima a ele? E depois, né, a vida foi seguindo outros rumos, né? O padre Fábio cresceu demais, eu também tinha minhas demandas e passou-se. Aí, uma vez, conversando com o Espírito Santo, porque eu já não tinha mais fanatismo nenhum, enfim, via ele como uma pessoa normal. E eu acho que já depois dos livros, tudo, acho que foi há 2 anos atrás. Estamos em 2023, acho que foi mais ou menos 2021. Eu tive uma conversa com Deus e eu fiz assim, Senhor, por que naquela época eu fui tão fã do Padre Fábio? Aí o Espírito Santo falou assim, é porque o teu espírito já reconhecia o que ele queria fazer aqui. Porque o que hoje eu falo é falar a palavra de Deus, eu trago motivacional, eu tenho mais de 20 músicas. Então,
o que o padre Fábio fazia, o meu espírito já reconhecia. E por reconhecer, queria estar próximo do dele. Mas eu, Andresa, não sabia. Mas o espírito sabia. Então, você que está nos ouvindo, às vezes você tem uma pessoa que você tem uma admiração muito... E às vezes você se questiona, porque a gente se questiona, eu me questionava, Elis. Por que que eu tenho essa ligação com o padre? E às vezes é porque o teu espírito, ele está querendo te falar algo sobre aquela profissão, ou sobre aquele dom, que às vezes você, na carne, não enxergou, mas o teu espírito já sabe. Exatamente. Foi assim que a gente se conectou. Sim. O como é com ele, mas eu sei que a gente se ligou em espírito desde a primeira vez e depois isso foi, né? Claro, chegou ao ponto da gente... Não, tem uma ligação de espírito entre nós, porque nós não éramos do mesmo... não frequentávamos os mesmos ambientes, as mesmas rodas, embora estejamos muito conectados através dos livros. Eu não conhecia a sua história, né? E você não conhecia a minha, mas a gente se conectou. E eu vejo muito isso, quando você vê alguém como referência, é justamente porque tem algo em você relacionado àquela questão. E... fique sensível, porque, de repente, é o próximo passo, é o próximo nível que você vai, de fato, acessar. E quando a gente fala dessa questão, Andresa, da palavra de Deus, da conexão com Deus, e você teve referência, sim. Eu também nunca tive alguém. Eu me lembro que na igreja, às vezes, as pessoas iam, alguns pastores, né? Ali, ou mesmo quando eu fui católica, o padre mais famoso ia celebrar a missa. Agora, o pastor, profeta, tal, e esse... Eu nunca tive isso, nunca fui atrás. Vamos tirar uma foto comigo. Ai, meu Deus, e tal, mas tem pessoas que você se conecta, a sua alma se conecta. O Tony Robbins também aconteceu isso. Nossa, eu lembro que eu fui pro evento dele, o Business Mastery, e é muita gente. E foi tão surreal, Elis, que o meu espírito se conectou com ele. Eu tava lá, os brasileiros não acreditaram. Eu tava lá, enfim, como todo mundo, tipo, ele é bem agitado e tal. Ele saiu do lugar que ele estava, ele foi até onde eu estava, me abraçou e voltou para o palco. Eu não conseguia acreditar naquilo. Depois, inclusive, tirei uma foto com ele, conheci a esposa dele, tudo e tal. Mas, assim, o que eu percebi ali? Que todos nós estamos conectados em espírito e que Leão conhece Leão. Isso. A gente conhece. Com certeza. Porque é espírito, o nosso espírito se identifica. E a gente precisa estar aberto a isso. Uau! Então, na verdade, quando nós assumimos a nossa identidade, né, de filhos de Deus, a gente expressa isso com muito mais clareza, né? Através dos nossos hábitos. E você tem falado sobre hábito. Quando você fala de todo dia, você traz a questão do hábito. Como é que é formado para você? Vamos contar um pouco dessa obra que é best-seller. Aliás, você não escreve nenhum livro que não seja best-seller, né? Então, mas fala um pouquinho do conteúdo desse livro todo santo dia para nós. Esse santo todo dia. Então, conta um pouco do conteúdo dessa obra para nós. Sim, eu vou até resumir falando assim, olha só, pensa, todas as áreas da nossa vida, desde a área emocional, a área mental, desde a saúde, ao relacional, ao pessoal, tudo tem que ser santificado. André, santificação é perfeição? Não. É você melhorar. Mas como que eu melhoro? É no dia, é diariamente. Todo dia Deus dá uma oportunidade. Deus era tudo e diz, filho, tá aí, ó, o sol veio. Pega tudo que você tem, todas as áreas, vai melhorando, vai fazendo o melhor que você pode, vai fazendo do melhor jeito que dá, vai fazendo, vai aperfeiçoando. Hoje não tá bom, amanhã melhora. Hoje ainda tá ruim, continua. Vai ter uma hora, porque assim, o que as pessoas precisam compreender, Elis, é que existe um círculo que é chamado vicioso. Então, para você sair desse círculo, você vai ter que colocar um pouquinho mais de energia.
Primeiro dia, às vezes, não dá certo. Segundo dia, às vezes, dá certo. Terceiro dia, às vezes, dá certo. Quarto dia, às vezes, dá certo. Um mês não dá certo. 6 meses não dá certo. Mas vai ter uma hora que vai dar certo uma vez, dá duas, dá três. Quando você vê, já começou a dar certo. E daí você criou o hábito. Porque qual é a diferença? Tem mudança e transformação. A mudança é quando você decide. Você, por exemplo, está fumando, você decide, eu decido parar de fumar. Mas toda vez que você pegar um cafezinho, você vai sentir vontade, você ainda está na mudança. Mas quando você está na transformação, é que você começou a repetir aquilo tantas vezes que você se transformou. Pode vir cafezinho, pode vir o que for, mas aquilo já é o teu todo santo dia. Então, todo santo dia ele é criado. E o todo santo dia não é algo que você se pode dar o luxo de dizer hoje eu faço, amanhã eu não faço. Porque a felicidade é uma ilusão. Se a pessoa disser assim, eu vou ser feliz a vida inteira, desde que todo santo dia você decida ser feliz a vida inteira, sim. Por quê? Porque eu não posso pegar essa água, tomar e dizer que eu estou hidratada para amanhã. Eu não posso tomar banho hoje e dizer que eu estou limpa para amanhã. Eu não posso comer hoje e dizer que eu estou alimentada para amanhã. A mesma coisa ao todo santo dia. Se eu decido ser feliz, eu vou ter que ter uma alimentação saudável, eu vou ter que tomar água, eu vou ter que dormir bem, fazer meu ciclo circadiano, regular minha serotonina, dopamina, endorfina. Eu vou ter que ter todos os meus remédios endógenos para que assim eu seja... Mas é uma decisão. É uma escolha. Porque eu fico imaginando pessoas que escolhem, por exemplo, comer todo santo dia um sanduíche ou se alimentar mal, bolacha, batata frita. O que essa pessoa está fazendo? A gente sabe que 90% a nossa felicidade praticamente é serotonina. 90% é excretado exatamente pelo segundo cérebro, que é o intestino. E que é exatamente onde está. A serotonina vem mais da onde? Dos alimentos. Então, se a pessoa só come coisa ruim, às vezes ela diz, meu Deus, eu vivo triste. Mas, lógico, ela está exatamente na parte do alimento pecando. Outra coisa, o sono. A pessoa não dorme bem, dorme 3, 4 horas por dia, vive estressado, libera cortisol. Como que essa pessoa vai ser feliz? Não tem matemática, gente, não tem. Então, é uma questão de decisão. Quando eu falo do todo santo dia, a primeira coisa que você está nos ouvindo aí é decisão. Todo santo dia malhar, mas todo santo dia, Dedê, eu vou domingo a domingo. André, mas tem que ser academia? Não. Pode ser uma caminhada, pode ser uma esteira, pode ser um beach tênis, pode ser uma academia. O que você escolher, mas você tem que se movimentar, exercitar o corpo. Fez academia, fez alguma coisa, exercitou, legal. A alimentação, como é que tá? A água, dormiu bem? Por quê? Porque você tem que ter o horário de manhã acordar, tomar o banho de sol, vitamina D. Então, são coisas que as pessoas pecam e quando vê, nossa, como que pode? O Brasil, por exemplo, tão ensolarado, cheio de praias, maravilhoso, e é o mais ansioso que tem no mundo. Então, nós somos número 1 em ansiedade. Então, como que nós estamos tão preocupados assim com o futuro? Porque nós deixamos de nos ocupar com o presente. Então, a partir do momento que eu me preocupo com o futuro, me ocupo daquilo que não existe, eu deixo de me ocupar com a única coisa que há, que é o momento presente. Mesma coisa, a gente está aqui no podcast, eu estou perguntando, nossa senhora, eu tenho que ir embora daqui a pouco e tal. Eu não estou aqui. E as pessoas têm vivido assim. Elas estão numa reunião, mas elas estão pensando na próxima. Elas estão dormindo, estão virando de um do outro lado da cama, perguntando o que vai fazer amanhã, quem que tem que responder amanhã. Isso não é vida. Então, todo santo dia traz exatamente essa mudança de mentalidade, porque na própria Bíblia fala que você não pode colocar vinho novo em odre velho. Então, para eu pegar essas atitudes e colocar no odre, o odre precisa ser novo. Aí, quem está aí nos ouvindo vai dizer, o que é o odre? O odre é exatamente a mentalidade. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Tem que sair de uma mentalidade de escassez, de falta, para ir para uma mentalidade de abundância, de filha de Deus, uma mentalidade de herdeira, de co-herdeira. Daí todas as atitudes que vêm, elas conseguem ser transformadas. Então eu consigo fazer a transformação do casulo para a borboleta. Porque senão eu fico o tempo inteiro girando em círculos, como aconteceu exatamente na nossa história antiga, aonde os egípcios, o Egito, eles estavam lá, eles foram libertados por Moisés, mas o que era para ser feito em 11 dias, 12 dias, levou-se 40 anos. Por quê? Porque eles não tinham mudado a mentalidade. Eles chegaram a ver coisas que nós nunca víamos, o mar abrir, maná cair do céu, mas faltava uma mudança de mentalidade. Eles ainda estavam sentindo falta das cebolas do Egito. Então, quem está nos ouvindo, compreenda que você precisa trazer o todo santo dia, mas é todo dia.
E os resultados, eles vêm a partir das atitudes que você toma. Sim. Porque atitude é tudo, né? Atitude, decisão, você dizer, é aqui, é aqui hoje que eu decido. Se fosse fácil, todo mundo faria. Sim. Mas também, se fosse difícil, ninguém faria. É simples. Não é fácil nem difícil, né? É simples. O hábito... quando eu cheguei aqui, eu tinha 294 seguidores, né? Olha. Então, Você chegou em 2000 e... Eu cheguei em 2020, março de 2020. Parecida. E eu tinha uma mentalidade, primeiro, de estabilidade, até descobrir que isso era um teto para mim. E que eu podia ter piso, mas teto nunca. Porque eu sou aquela que conhece o impossível. Porque eu sou filha do Deus do impossível. Então, quando eu entendi isso, eu falei, não me cabe aqui mais. Eu tive que fazer transição de carreira. Eu vendi o que eu tinha, até porque quem é funcionário público, isso não é regra, tá? Vai muito também da mentalidade da pessoa e da experiência, o contexto em que ela viveu, mas, no geral, regra geral, vamos dizer assim, o funcionário público ele se acomoda. Sim. E você, nesse meio, sabe disso, sim, que muitos se acomodam. Então, ali, eu me acomodei e quando você tem um emprego vitalício, você não se preocupa com o futuro, você não investe, porque você tem uma aposentadoria, você não se preocupa em crescer, eu vou dizer principalmente financeiramente. Você fica na média. Fica na mentalidade de estabilidade mesmo. De estabilidade. Então, e toda pessoa estável, ela não se movimenta, sim, o quanto ela poderia para ter os resultados que ela ainda não tem, né? E aí, eu cheguei e falei, e agora? Eu só tinha, na verdade, uma casa, um carro e um lote no Rio. A casa tinha menos de um ano construída, mas em Iporá, numa cidade de interior, minha casa aqui não dava para eu sobreviver 6 meses. O lote no Rio eu vendi e o meu carro eu doei. Então, eu vendi a casa e falei, eu vou começar. Eu vou recomeçar. E vou transicionar de carreira, porque a partir de hoje eu não tenho teto, eu tenho piso. E assim eu comecei, inclusive a gente falou sobre, né, livros aqui, eu só tinha paixão pelos livros, eu não tinha experiência de editora. Eu não tinha experiência de editora, a não ser de ler bastante, porque eu sempre li muito, mas eu falei, eu vou começar. E eu falei, onde é que eu me encaixo no digital? Porque com 294 seguidores, comecei a fazer uns stories e tal, e eu tive clareza do dia que eu precisava começar a movimentar minhas redes sociais. E quando o Pablo me chamou para ser mentora no primeiro programa dele, mentora de livros, no primeiro momento eu agradeci, porque eu desejei isso no meu coração. Amém. Eu falei, livros é uma coisa que tem tudo a ver comigo. E eu tinha me conectado com ele através de um livro. E aí eu falei, eu estava inclusive fazendo um dos livros dele. E só que eu falei, onde? Quem sou eu aqui no meio de uma multidão de pessoas? E foi tão impressionante que eu orei, tinha, à beira da minha piscina, eu orei e eu disse, Deus, bem que poderia ser eu a 12ª mentora aqui, né? Porque tem 11. Olha. O senhor teve 12. E eu falei, poderia ser eu a 12ª. Mas quem sou eu no meio da multidão, né? Tudo bem, Deus, eu estou fazendo para o Senhor mesmo. E aí, no outro dia, eu recebo uma ligação do meu filho, olha, a senhora vai ser a 12ª mentora. A senhora vai ensinar sobre livros. E eu fiquei muito feliz. Nossa, até pela oração que eu tinha feito. Meu coração desejado foi uma confirmação. Depois de 5 minutos, eu caí em mim e falei, que isso? E agora? E agora? O que eu vou fazer com isso? Sim. Porque está aí, eu não... né? Eu fui funcionária pública há 19 anos. E o que eu faço
para ensinar sobre livros para as pessoas. E eu pensei, o que eu posso fazer? Eu posso abrir mão ou eu posso aproveitar essa oportunidade que eu criei? Porque assim que eu cheguei aqui, todos queriam ir lá para o programa e eu falei para o Nésio, o que é melhor eu fazer? O livro ou onde eu ajudo mais? Uau. Então, eu comecei servindo. E eu me lembro que ficava sozinha ali na plataforma com mais umas 3, 4 pessoas as da limpeza e os outros todos lá no programa e ajudando e ali. E eu estava criando a minha oportunidade. Olha que forte. Então, eu estava, de fato, ali fazendo algo que ninguém estava fazendo, que ninguém queria fazer, na verdade. Porque às vezes... E era ali onde Deus ia te honrar. Exatamente, porque às vezes você quer uma oportunidade, mas você não olha para aquilo que você tem dentro, que pode oferecer e servir naquilo que ninguém quer fazer. Verdade. Então, você cria as oportunidades olhando para aquilo que precisa ser feito e que ninguém está disponível para fazer no momento. Você vê Davi, né? Davi marmiteiro. Ninguém levava marmita, ele levava para os irmãos. Ia lá, cuidava das ovelhas do pai, de Jessé. E ele estava ali criando as oportunidades dele. Então, na verdade, é muito interessante isso, porque as pessoas, elas sempre colocam o olho naquilo que é grande já, mas elas esquecem que grandes árvores e grandes prédios precisam de grandes fundações. E para você ser grande, você primeiro precisa se enterrar. Você primeiro precisa fazer lá embaixo. E foi o que você foi fazendo. E a humildade, ela nos eleva. Hoje mesmo a gente estava de manhã cedo assistindo a pregação e ele falou muito, né? Que quem não tem humildade não gera unidade. E você, sendo humilde de coração e servindo, você já estava gerando uma unidade, só que no espírito. Exatamente. Eu me lembro perfeitamente, Andresa, você falando de, né, ali no seu best-seller, Todo Santo Dia. Todo santo dia eu estudava. Eu estudava sobre tudo aquilo que eu queria aprender para passar para as pessoas. Fiz vários cursos. Cheguei até a comprar cursos repetidos. Porque eu pensava, será que esse eu tenho? Aí eu ia ver. Não, esse eu já comprei, eu já estou estudando ele. Ai, meu Deus. Então, assim, mas estudei bastante. E eu me lembro que todo santo dia eu me levantava de madrugada. E eu ia dormir tarde da noite, às vezes, porque... Você, às vezes, pensa assim, olha, tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que hidratar, tem que fazer exercício. E agora, o que eu faço? O tempo não dá. Mas quando você começa um projeto novo, algumas coisas, por um tempo curto, você vai precisar intensificar mais energia. E tem que ter a consciência que não é para sempre. Exatamente. Você precisa entender que tem que ter data, tem que ser por um determinado tempo. Mas você vai precisar investir mais energia. Agora, por exemplo, Andressa, eu quero investir mais energia na minha saúde. Que foi um tempo em que eu não investi, não cuidei de mim. E como eu não cuidei de mim, talvez você que nos assiste aí também, você cuidou de todos, você cuidou de estudar, ter uma profissão e tudo, mas se esqueceu de você. Assim como a Andresa falou. Sim. Eu fiz tudo, mas eu não fiz pela Andresa. Né? Então, assim... Só que por um determinado tempo, às vezes você vai precisar gastar mais energia em um projeto, em algo que Deus chamou para fazer. E eu me lembro que todo santo dia eu morava com 2 amigas. Eu dormi por 1 ano quando eu cheguei aqui. Nem quando eu fiquei viúva, eu voltei para a casa dos meus pais. Mas quando eu cheguei aqui, eu queria morar melhor. Porque eu entendi que a ambiência, eu sempre entendi que a ambiência, ela gera frequência e oportunidades são criadas onde tem frequência também. E aí eu falei, eu prefiro morar junto, num lugar melhor, do que morar sozinha, num lugar distante, isolado. Então, para morar bem, eu fui para um residencial, uma casa melhor, e eu me levantava todo santo dia, muito cedo. E eu tinha todo santo dia reclamações dizendo assim, ela não deixa a gente dormir, ela não sei o que lá, ela isso, ela chega tarde, ela isso.
E eu todo santo dia tinha reclamações assim. E eu fazia o menos de barulho possível, mas não tinha condições. E foi um ano assim. Até que no momento em que eu falei, agora eu posso seguir o meu caminho, eu segui e as pessoas ficaram. E aí, depois de um tempo, às vezes, até essas mesmas pessoas vão te procurar e falar, como? Né? E como você fez para chegar? Mas todo santo dia eu escolhi falar, eu não vim por acaso, eu preciso, eu tenho um propósito, eu escolho. E se eu transicionei de carreira, eu vou ter que recomeçar. Lá na frente, eu vou agregar tudo que eu aprendi. Não importa o tempo, mas eu vou dar certo. Mas agora eu preciso recomeçar do ponto inicial. E para isso eu vou ter que investir mais energia. E aí hoje, quando senta, agorinha você viu uma pessoa extremamente relevante no Brasil, né? Saiu de outro estado e senta ali no meu sofá para ter uma mentoria comigo, para contar a sua história, para poder fazer um livro, para eu extrair um livro dele. E isso é riquíssimo. Mas como e o que é que faz essas pessoas tão relevantes saírem de seus lugares, das suas empresas e virem ter uma extração de conteúdo com a Elis? Oportunidades que foram sendo criadas e cultivadas, né? Porque de repente você cria uma oportunidade e depois você joga ela fora. Sim, isso acontece começa muito. A ficar difícil, você fala, não é por aqui. Então, persista, porque algo que você falou no início do podcast, que já peguei, guardei aqui, porque é assim, ó, guardei. Então, você disse algo muito interessante, ó, talvez um dia não dá, uma vez não dá, 2 vezes, 4 vezes, mas vai fazendo, e depois dá certo uma vez, dá certo 2, e aí passa a ser todo santo dia. Então, é isso aí, não desistir, persistir, insistir, claro, naquilo que você decide que faz sentido para a sua vida, né, Andresa? Sim. Porque não adianta insistir naquele projeto que não tem nada a ver com você. De repente tem a ver com o mundo, mas não tem nada a ver com você. Não é isso? Perfeito. Nossa, muito poderoso. Você é conhecida, que legal, assim como eu sou conhecida como a doula dos livros, aquela que faz parir livros de dentro de você, você é conhecida como mensageira do bem pelos seus seguidores. Como começou esse movimento que é tão gigante, que assim já a Andresa não pode mais controlar, porque se tornou incontrolável? Como foi que começou esse movimento? Começou com as lives na pandemia. Eu também estava na rádio, na época, na Dori Mais FM. E também já faz um tempo que eu tenho um programa de TV. E daí, numa das lives, o pessoal começou a falar, é mensageira do bem. E daí colocaram Dedê, né? Porque é Andresa. Aí começaram, é Dedê de Deus, Dedê de Deus. E daí começou todo mundo falando, e começou. E a mensagem, realmente, sempre a mensagem que eu trouxe é uma mensagem leve, é uma mensagem calma. Eu não imponho nada a ninguém. Eu falo uma filosofia que deu certo para mim. Quem quiser seguir, siga. Quem não quiser, tá tudo bem. Eu sempre falo que na vida nós temos sempre 2 caminhos. E você escolhe. Se você quer o caminho do bem ou se você quer continuar no caminho que às vezes para você não tá ruim, mas também não vai melhorar. Eu penso que a oportunidade está para todo mundo. Por exemplo, na sexta, eu estava entrevistando o Carlos. E foi muito interessante que ele falou que aos 30 anos ele foi demitido. E quem olha a história do Carlos, né? Bilionário, foi um bilionário brasileiro, né? Vendeu a Wizard por 2 bilhões e tal. E ele falou que aos 30 anos ele foi demitido de uma empresa do banco. Aí ele voltando no carro, ele voltando exatamente com a mulher, as gêmeas que ele tinha na época, a mulher grávida, e ele estou demitido com 30 anos, e agora? Daí Deus conversou com ele, teve uma conversa, estava todos dormindo, e ele sentiu a voz de Deus, e ali ele recebeu um chamado de empreender com escolas. E daí eu falo para quem está nos ouvindo, se naquele momento Deus chegasse para ele e dissesse, filho, você vai ser um bilionário... Ele vai dizer, como assim? Eu estou desempregado.
Eu estou agora com 3 bocas para sustentar 4, né? 1 na barriga. Mas... Como o senhor está dizendo que eu sou bilionário? É porque o propósito de Deus é muito maior do que o nosso. E nós não podemos agir a partir da nossa situação atual. Se eu olhar para o que eu tenho hoje, às vezes eu não vou agir. Eu tenho que agir a partir da promessa. Então, quem está nos ouvindo, que eu quero que deixe muito claro para todo mundo, é que as pessoas elas precisam começar a ter visão, olhar para frente e não se limitar ao que acontece hoje. Porque, realmente, se você tentar construir o seu futuro com o que você tem hoje, você não consegue. Porque se eu, Andresa, fosse tentar construir o que aconteceu hoje com a Andresa de 10 anos atrás, eu ia dizer, não, é impossível. A Andresa de 10 anos atrás, um livro, a Andresa em palestra, a Andresa de 10 anos atrás com essas pessoas, sentando nessas mesas, para mim não faria sentido. Mas é porque você não pode sonhar com o que você tem hoje. Você tem que sonhar com o que Deus está te liberando para amanhã. Uau! Estou aqui pensando e se nós não devemos viver o futuro, mas viver, experimentar o presente, estar de fato no presente, ao mesmo tempo nós com não... a visão de futuro. Não podemos... Exatamente. É a fé. Nós precisamos viver o presente, mas com a visão de futuro. Perfeito. Que é, você puxa o futuro para o agora... Pela fé. Pela fé. E você vai movimentando. Vai andando. Uau. E aí Deus vai conectando as pessoas. Aí você vê que foi de Deus. É muito nítido. Por exemplo, eu sei que foi de Deus. Ele vai... E a gente sente. A gente sente. A gente sente. Quando é a conexão, ele já mostra a confirmação. E para os dois, os espíritos já se reconhecem. Então, a gente tem que ficar muito tranquilo. O que a gente tem que fazer é fazer. Porque quando a gente se posiciona, o inferno se cala. Porque o que acontece? Muita gente diz, e batalha espiritual? A batalha espiritual acontece na dúvida. Tanto que tem uma história do muro. Você já deve ter ouvido também. Para quem não ouviu, é muito interessante a do muro. Certa vez, um homem estava em cima do muro e daí de um lado tinha Deus, os anjos, tudo, e do outro lado tinha o diabo. E daí do lado do diabo, tudo quietinho lá. E do lado de Deus, dos anjos, chamando ele, vem para cá, vem para cá. E ele começou a se perguntar, nossa, mas será que eu sou tão ruim assim que nem o diabo me quer? E ele vai perguntar para Deus, por que que o diabo não está chamando ele? Aí ele fala assim, porque o muro é do diabo. Então, enquanto nós estamos em cima do muro, enquanto nós estamos na dúvida, nós estamos onde o diabo gosta. Então, quando eu, por exemplo, eu quero muito fazer um evento. Mas eu estou na dúvida. Será que é o momento? Será que eu vou ter dinheiro? Será que... eu estou com muita vontade de empreender em tal... mas será que vai dar certo? E se eu perder aquilo? Aí, sim, tem batalha espiritual. Por quê? Porque eu estou do lado do diabo. Agora, quando eu me posiciono, aí você coloca o diabo no lugar dele, que é debaixo dos teus pés. Então, o posicionamento te coloca do lado de Deus. Uau! Eu disse recentemente uma frase, inclusive numa live minha, que 2 pessoas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Sim. E aí muitas pessoas, né, porque isso de fato é constante, dizem assim, fulano puxou o meu tapete, ciclano fez isso comigo, tomou o meu lugar, aquele foi na frente. Era para mim isso. Era minha oportunidade. Eu já até cheguei a sentir isso. Somos humanos. Acredito que não tenha ninguém que não tenha sentido isso. Só que eu tenho clareza hoje de uma coisa. Se o outro pegou a oportunidade que você acha que é a sua, ou o lugar que você acha que deveria estar, é porque ele não era seu, ou porque você não estava posicionado. Perfeito. Porque quando você está posicionado onde deve estar, ninguém vai ocupar esse lugar. Não tem como. É impossível uma pessoa posicionada ser tirada desse lugar. E quando a gente fala de uma pessoa posicionada, não é parada, estacionada. É uma pessoa que se movimenta. É uma pessoa que está ali com autoridade. Exatamente.
Então, assim, ao invés de você ficar culpando o mundo pelas oportunidades que você não tem ou que foram tiradas de você, é porque você só estava vendo. E se você estava vendo, poderia ter se movimentado e criado a chance, pelo menos, de ocupar aquele lugar. Se você está vendo, pode ser seu. Isso é maravilhoso. Não tem ninguém Deus, ali, né, Andresa? Não Deus tem ninguém. Não dá. A gente que é mãe, você é mãe, eu também sou mãe. Eu não vou, por exemplo, numa loja de brinquedos ou numa loja de roupas e mostro para minha filha se eu não vou querer dar para ela. Não tem mãe, não tem pai que vá fazer isso. Quando nós mostramos, quando Deus mostra algo para nós, é porque aquilo Ele quer nos dar. Uau! Só que nós precisamos fazer por merecer. Guarda aí, guarda aí. Se Deus te mostra, porque Ele quer te dar. Quer te dar. E imagine, nós que somos cheios de falha e somos humanos e limitados, a gente quer dar para os nossos filhos, imagine Deus. Nossa, foi muito forte aqui. Gente, para mim, a ambiência, a atmosfera, não sei para quem está aqui, mas está muito forte, está muito poderosa. E eu estou falando, Espírito Santo, eu preciso de uma DR com você após esse podcast, porque tem muita coisa que eu estou pegando, sentindo aqui. Mas que coisa mais linda. Então, você muitas vezes não tem o movimento que você deseja ter, ou talvez você ainda pense o seguinte: eu sou tão pequeno, quem vai querer me seguir? Começa nas suas redes sociais. A Andresa trouxe aqui que não tinha nenhum seguidor. 2019. Gente, é tão recente. Ninguém, muito recente. Exatamente, tem mais de 500 mil seguidores. No Instagram, no TikTok já tá. Tem mais curtida que o Padre Fábio no TikTok. Eu tô com acho quase 9 milhões de curtida. Desculpa, gente. Não sei o que foi. E você vê que as coisas já acontecem, vão acontecendo. E foi agora, o TikTok foi em 2021. Exatamente, TikTok, mais de 9 milhões de seguidores. Curtida. Seguidores é quase 400. Então, vamos corrigir aqui. Isso, mais de 9 milhões de curtidas em um vídeo? Não. O TikTok, ele soma tudo. A minha ignorância aqui. Vocês que estão na live, depois a gente corta isso. Não, pode. Porque o TikTok é assim, ele não é só importante os seguidores, é importante o teu engajamento. Então, ele coloca o número de seguidores do lado da curtida, para ver se você tem um TikTok flopado ou não. Então, o meu, por exemplo, ele tem quase 9 milhões de curtidas. Ele soma todos os vídeos ali e tal. E é muita curtida. Eu ponho o Padre Fábio porque, para mim, ele é minha referência. Sim. Então, eu acho que ele, da última vez que eu vi, não chegava, acho que é 8.200, 8.300. Então, assim, mostra que as pessoas gostam do meu conteúdo. Né? Porque, imagina, eu tenho 350 mil seguidores e com essa quantidade de curtida, muitos vídeos meus chegaram de 2 milhões e pouco. E isso em 2021 eu abri meu TikTok. Então, é isso que as pessoas têm que entender, que quando é propósito de Deus, Deus faz. Mas você precisa entrar em movimento. Por quê? Porque o milagre ele acontece a partir do teu movimento. Quando você se movimenta, o milagre também se movimenta. Você dá um passo, aí o milagre dá 10. Por quê? Porque a matemática de Deus, ela é sempre abundante, ela é transbordante. Nós que somos limitados e fazemos, às vezes, com limitação. Deus não. Você faz, ele transborda. Tanto que é muito interessante. Quando você se posiciona, você não vê, você diz assim, nossa, mas de repente parece que veio tal pessoa, aconteceu tal coisa, aconteceu... E é com um posicionamento. Por quê? Porque a medida de Deus é como na viúva que o profeta pergunta, o que você tem? Eu só tenho uma botija de azeite. Só que o só tenho dela, para Deus, é tudo. Ele multiplica. E daí ele fala, então pegue o que você tem, vá na vizinhança, consiga um monte de vasilha. Então você vê que o óleo só para quando acaba o número de vasilhas. Por quê? Porque a medida de Deus, ela é sem limites. Nós que limitamos. A gente que ainda, por nossa mentalidade, colocamos um teto. Mas o nosso Deus, não. E é eu quero fazer um código. Vou ressaltar um código. Pode falar. Eu quero falar algo assim que vai impactar muito quem está nos ouvindo nessa matemática de Deus. Se a gente for pegar a multiplicação dos pães e dos peixes... Na Bíblia, só se contava os homens. Não se contavam nem as mulheres, nem
as crianças. Só que, para quem que foi a pessoa que foi pedido os pães e os peixes? Para uma criança, para um menino. Sim. Quem deu o que foi multiplicação não foi nem contado. Ou seja, Deus usou de um improvável. Então, quem está nos ouvindo, às vezes, se acha improvável. Acha que não vai dar conta, acha que não tem dinheiro, que não tem condições. Mas Deus sempre usa os improváveis. E mesmo. olha a matemática de Deus. Eram 5 pães. Ele alimentou mais de 5.000 homens. E ainda sobrou. E ainda sobrou. Os cestos, né? Isso é muito poderoso. E quando a gente fala assim, a solução está logo ali, o milagre está logo ali, né? Então, o que quer dizer? É à medida que você se movimenta, no movimento as coisas acontecem. Né? Não é por acaso. Mas eu quero te fazer outra pergunta, Andresa, porque na sua visão, por que a procrastinação ainda é um dos maiores sintomas que precisam ser tratados na sociedade atual? Eu tenho, inclusive, um curso de procrastinação. Eu tenho vários, né? E um dos cursos que eu tenho também é sobre a procrastinação. Por que a procrastinação é um grande mal? Porque existem 3 Cs, né? O C de começar, o C de continuar e o C de concluir. O procrastinador ele tem muita dificuldade no continuar e a gente precisa ir na raiz. Por que o procrastinador tem dificuldade de continuar? Porque ele até começa e ele gosta de começar. Só que, enquanto as coisas não estão acontecendo, ele vai perdendo energia, ele vai perdendo a força. E daí, você que procrastina, você tem que, além de ter todas as ferramentas que a gente dá, que é você ter uma lista dos seus afazeres, você ter uma ambiência que te proporcione você concluir suas tarefas, você ter pessoas do teu lado que te ajudem, você precisa também trabalhar a fé. Porque quando você não trabalha a fé, o que acontece? No momento do continuar, a gente sabe que o processo, ele não é rápido. O processo leva um tempo e o procrastinador, ele procrastina ou ele para nesse tempo. Por quê? Porque ele vai perdendo forças, ele vai desacreditando. Então, para quem é procrastinador, você tem que aumentar a sua fé, você tem que aumentar a sua força, além de trazer ferramentas novas, que são ferramentas que, se você for pegar um curso de produtividade, você vai ver, existem inúmeras ferramentas de produtividade, que é você fazer a agenda, é você perceber, por exemplo, tem vários estudos, né, na neurociência, inclusive, que coloca, eu sei que essa tarefa aqui eu realizaria em 2 minutos, 3, eu falo para meus funcionários. Já faz. Eu vejo gente que diz assim, nossa, eu tenho que ligar para fulaninho. Gente, tá podendo ligar agora, já liga, manda mensagem, a pessoa não faz. Tudo que você consegue realizar em 2, 3 minutos, já tira de campo, ou dá para quem pode fazer. Veja o que é prioridade, veja o que é urgente. Então, você tem que entender no seu dia o que você tem que fazer logo, o que é prioritário, o que são coisas comuns. Porque daí, quando você compreende isso, você finaliza e colocar o que você vai ter que fazer naquele dia e concluir. Porque, olha, enquanto você não concluir, você não termina. Não, Andresa, não deu. Então, põe já por outro dia. Porque o que eu percebo? E daí você que está nos ouvindo vai entender. Geralmente, o procrastinador, ele tem dificuldade de fazer a agenda. A agenda dele é na cabeça. E daí o procrastinador, ele vai lembrar disso, às vezes, daqui a uma semana. Nossa, eu tinha que ter ligado feliz para terminar aquele negócio. E ele já é algo tão simples que em 2 minutos ele faria, mas por ele não ter anotado algo tão simples, ele procrastina. Então, começa a se organizar. A organização, ela traz a produtividade, porque a produtividade não tem a ver com ocupação, não é quanto mais ocupado eu estou. Tem pessoas que trabalham 8, 12, 15, 20 horas por dia, dormem pouco e sentem que nada fizeram. Por quê? Porque ocupação não tem a ver com produtividade. Produtividade, você tem que usar a lei de Pareto, que é 80-20. Então, o que no meu dia que eu fizer vai me gerar 80% do meu resultado. Então, você percebe que a produtividade, que tem tudo a ver com a procrastinação, não, porque quando eu tenho produtividade, eu não estou procrastinando, eu estou fazendo. Você tem que usar da inteligência. Porque muitos são improdutivos e procrastinam porque não usam da inteligência.
Vão assim, ó. Eles não têm agenda. A agenda deles é a agenda do povo. Então, por exemplo, dizer que eu me programei, Elis, para fazer 7 coisas hoje. Aí eu recebi uma mensagem, Andressa, faz isso, faz aquilo. Por que eu vou colocar essa pessoa na agenda primeiro da minha agenda? Essas coisas eu vou fazer, mas eu tenho a minha agenda. Então, as pessoas, elas precisam ter agenda, elas precisam ter organização, elas precisam saber o que é prioridade, o que precisam ser feito, qual é a lei de Pareto, o que realmente vai me dar resultado. Porque o que acontece? A roda começa a girar. Quando eu começo a ver que está andando, eu vou criando mais estímulo. Não é assim, né? Quando o avião ele vai, é mais difícil. Mas depois que ele já está lá no céu, é fácil. É a mesma coisa do carro. E é a mesma coisa conosco também. Então, assim, a energia que você tem que dispensar até atingir o modo cruzeiro do avião, ela gasta a maior parte do combustível. Sim. Mas depois também, que está no modo cruzeiro, flui. E flui o quê? Com organização, com hábito, com todo santo dia, usando de forma inteligente. E daí, quando você vê, aconteceu. Mas o procrastinador geralmente são pessoas que são mais bagunçadas, são pessoas que já estão tentando há muito tempo e não conseguiram, aí vem também o sentimento de fracasso. Então, tem várias coisas emocionais que pegam aí no procrastinador. E aí, quando você fala nessa parte aí, tentando várias vezes, não conseguiu, como lidar com esse sentimento de fracasso e de medo de... Porque aí vai gerando também um medo de não conseguir. Sim. Né? E como lidar com esse sentimento de fracasso e o medo de não acontecer, de não conseguir? Você lida sabendo que você já está na promessa, porque o processo já é a tua própria promessa. Então, por exemplo, como é que eu lido? Eu dizendo para mim mesma que já deu certo. É apenas questão de tempo, é mudando mentalidade. É eu dizendo assim, olha, não tem a fase dos jogos que eu passei por um, aí depois vou para o outro, ou sexta série, vou para a sétima, vou para a oitava. É compreender que tudo é uma construção, tudo requer tempo. Ah, Andressa, mas é muito difícil esperar. Só que não existe outra matemática a não ser a espera que você faz, não de braço cruzado. Então, como que eu vou lidar? Eu vou lidar sabendo o que vai acontecer, mas vai acontecer no tempo certo, mas eu preciso fazer minha parte. Enquanto isso, já está acontecendo o processo. Perfeito, já está acontecendo. E para você ter um resultado, existe um processo. Sim. Não existe resultado sem processo. Não tem como. Por exemplo, eu decido desenvolver um projeto de uma viagem, então essa viagem não aconteceu, né? Ainda, mas eu já projeto que eu vou fazer essa viagem. Mas vai passar por um processo. Eu preciso procurar uma agência, ou eu preciso ir procurar as passagens, eu preciso organizar onde eu vou ficar, quantos dias eu vou ficar por lá, eu preciso trocar a moeda. Sim. Então, é uma série. Depois eu preciso fazer as malas, eu preciso ir para o aeroporto, porque eu posso estar com tudo pronto. Se eu não decidir sair daqui, ir ao aeroporto... Meu passaporte está ok. O visto está ok, tudo está ok, mas... Então, é todo o processo que leva você ao resultado. E eu costumo repetir uma frase que a constância atrai o resultado. Sim. Né? Então, ninguém para uma pessoa consistente. Exatamente. Então, se eu sou constante, não tem como não ter resultado. Por menor que seja. Porque pode demorar, mas vai acontecer. Por menor que seja ou por mais que demore, se você não desistir, você vai chegar no resultado. E eu costumo também repetir o seguinte: existem diversos tipos de sementes que você planta. Se você planta um milho, com 3 meses vem a colheita. E você planta algo. Eu plantei milho. Na verdade, eu nasci na roça, né? Então, a gente plantava milho com aquela matraca. Também furava com a matraca e a gente jogava o grão, né? Um ia furando o buraco, o outro tapando, né? Com enxadão mesmo, com a enxada. E... eu ficava assustada como que 3 grãozinhos de milho davam um pé de milho com 2 espigas e cheias de grão.
como pode? Então, ali eu comecei a me apaixonar, assim, pela questão das sementes, da plantação, né? Só que com 3 meses você colhe, já pode fazer pamonha. Eu que sou goiana, penso tanto que eu gosto. Eu gosto, inclusive, estão chegando umas pamonhas aí de Goiás. Eu quero, oba, eu adoro. Disseram-me os rumores que vai chegar a pamonha, te convido. Amém. Mas o que acontece? O milho dá em 3 meses. Se você planta a maçã, ela dá em 5 anos, em média de 5 anos. Se você planta a jabuticaba, isso não é regra, porque hoje com a tecnologia tudo mudou, né? Mas eu estou dizendo naturalmente falando, sem nenhum estímulo externo, apenas da natureza, aí você vai ter aí em 10, 15 anos, né, o fruto. Mas não importa o tempo e o processo para chegar lá no fruto, que é o seu resultado. Mas vai acontecer. E se você quer ter aquele resultado, você precisa passar exatamente por aquele processo. Sim. Não tem como pular etapas. Tem como acelerar, a gente já disse. Com a tecnologia, você pode ter uma jabuticabeira dando fruto em menos tempo. Isso é muito bom ser falado. Que dependendo do que você usa. Por exemplo, vamos dizer que eu quero destruir aqui uma parede. Se eu for com martelo, eu vou demorar um tanto. Mas se eu pegar uma britadeira, vai ser rapidinho. Então, na nossa vida, até mesmo para a gente alçar voos mais altos, vai depender dos meios que a gente se utilizar. Então, as ferramentas, né? Então, você vê hoje a internet, vamos dizer assim, se você faz aliança com pessoas que já têm uma audiência, se você vai para a TV, se você usa da internet, você vai para vamos dizer, se é um influencer. Então, dependendo das ferramentas que você se utiliza, você vai chegar mais rápido ou não. Você vai de Ferrari, mas você vai chegar. Independente, ainda com o martelinho lá, pode demorar mais tempinho, mas vai chegar. Então, assim, o importante é a pessoa estar tendo essa ciência, se ela conseguir usar uma britadeira, maravilhoso. Mas se hoje na sua vida você não consegue usar a britadeira, vai com o martelo, que uma hora vai acontecer. Só não desiste. Porque a oportunidade de Deus sempre vem para quem está trabalhando. Você lembra quando ele chamou os discípulos? Pedro estava ali colocando a rede no mar. Os outros discípulos, quando vieram, estavam o quê? André estava lá preparando a rede. Então, você percebe que sempre é um movimento de quem está trabalhando. Deus não pega os desempregados, Ele não pega as pessoas preguiçosas, Ele pega quem está em movimento. Então, a gente percebe muito isso na dinâmica do Evangelho. Sempre pega... Quando ele vai fazer um milagre, Talita, levanta, Lázaro anda. Então, assim, é sempre um posicionamento de te fazer levantar, de te fazer andar. Exatamente. Inclusive, Natanael, ele estava debaixo da figueira, Jesus passou por ele e não o chamou. Sim. Né? Jesus viu. Sim. Jesus viu. Ele não viu Jesus, e é claro que ali você pode ter um entendimento diferente, mas Jesus viu Natanael embaixo da figueira. Só que foi Filipe que chamou Natanael. Sim. Aí Natanael teve que se levantar, se movimentar e ir até Jesus. Mas veja já tinha bem, visto ele ter falado veja tudo, bem. E daí, só que ele teve que se movimentar. Sim. Então, o movimento é algo constante na nossa vida. E você só vai chegar aos resultados se você se movimentar. É no movimento que as coisas acontecem. Exatamente. Andresa, top demais. Mas vamos ver quão importante foi entender a sua identidade de filha para você alcançar a prosperidade. E por que as pessoas resistem tanto em entender e experimentar a prosperidade de forma natural? Olha, a identidade de filha é a única forma que existe para você alcançar a verdadeira prosperidade. Porque enquanto eu não me enxergo como filha, eu sou tabeliã. Como tabeliã, eu posso falar na língua dos homens e depois, como mensageira do bem, eu falo na língua de Deus. Se um filho, ele tem um testamento, óbvio, ele é herdeiro do pai, e vamos dizer que o pai deixou um testamento, tem a parte disponível e tem a parte indisponível, né? Vamos dizer, a parte disponível ele deixa para aquele filho, ele resolve deixar para outro filho.
um determinado imóvel, determinado bem. Digamos que ele faz um testamento particular, porque o público hoje você consegue descobrir, mas é que ele faz um particular. E coloca esse testamento dentro do guarda-roupa. O filho tinha direito, mas não viu, não soube. Então, olha a importância de você saber do seu direito. Se colocar no lugar de filho e saber do seu testamento. Então, por exemplo, existem 2 pontos que eu quero analisar. Primeiro, eu ter descoberto minha identidade de filha, mas também saber das minhas promessas na Bíblia. Saber o que Deus tem para mim, o que a palavra de Deus diz ao meu respeito e depois ter intimidade, porque só na intimidade que eu ouço a voz de Deus e eu consigo me colocar no centro da vontade dele. E daí, quando eu percebo a minha real identidade, eu caio no amor próprio, porque o amor próprio não é egoísta. O amor próprio não é dizer assim, eu vou só me amar e não vou amar Elis. Não, eu vou me amar tanto a ponto que eu transbordo para amar Elis. E eu não vou ser carente com Elis, eu não vou ficar mendigando o amor de Elis. Então, isso só acontece quando eu me enxergo do jeito correto. E eu só consigo me enxergar do jeito correto não é com o olhar humano, é com o olhar de Deus. Porque o olhar humano é um olhar falho, é um olhar limitado. Mas quando eu me olho como filha, pelo amor que Deus me vê e tudo que Ele me faz, mesmo eu não merecendo, com favor e merecido, eu digo, meu Deus do céu. E daí eu começo a me ver com tanto amor, com tanta graça, eu começo a transbordar tanto que eu começo a fluir. Fluir como uma água, que eu posso encontrar desafios, eu posso encontrar tempestade, eu posso estar num copo, eu posso estar num rio, eu posso estar em várias formas, mas eu não perco a minha essência, que é em Deus, que é como filha amada. E quando eu me percebo como amada, aí eu começo a prosperar. Porque não tem como você prosperar se você está doente. Não tem como você prosperar se você está na escassez. Não tem como. Por quê? Porque é como se fosse um copo, para quem está nos ouvindo entender, furado. Deus coloca água, mas ela vai escorrendo, ela vai escorrendo, ela vai escorrendo. E daí você diz assim, meu Deus, mas Deus me dá tanto e parece que não fica nada para mim. Mas por quê? Porque a sua mentalidade ainda não está em Cristo, ou você até está tentando estar, mas por ter vivido tanto tempo na escassez, você não conseguiu ainda colocar aquilo na sua essência. Você está não como a água, que se molda em todos os ambientes. Você está ainda como uma pedra bruta. Você ainda precisa ser lapidada. Então, para quem está nos ouvindo, se permita ler, estudar, navegar dentro de si mesmo, ter um momento consigo. Por exemplo, todo santo dia de manhã, eu acordo antes de todo mundo. Acordo meia hora. Aí eu leio minha Bíblia, eu faço minha meditação, eu faço meu café. Aí eu converso com a Andresa, vejo como é que vai ser meu dia. Aí eu vou para minha academia, isso tudo cedinho. Aí chego em casa, aí a Andresa começa a ser mãe, cuida das meninas, mas eu já cheguei 7, eu acordei de 5h15. Então eu tenho o meu mínimo de felicidade, meu MF. O que é o MF? É o meu mínimo de felicidade. É o que eu vou entregar para mim naquele dia, que já vai me entregar uma grande alegria, uma grande satisfação. Isso tudo só faz uma mente próspera. Porque a mente que não é próspera, ela não consegue trazer essa abundância, ela não consegue transbordar, ela não consegue ver além. Ela sempre vê o pequeno, sabe? Ela sempre vê o que está faltando. Ah, mas eu vou acordar mais cedo e eu não vou descansar não, então. Poxa, eu vou dormir até o talo. Então, ela sempre coloca no negativo. E a mente próspera não, ela sempre vai ver o positivo, ela sempre vai ver a possibilidade, ela sempre vai ver a solução, ela vê problema como bênção, ela vê problema como criação de oportunidade. Então, é isso que eu convido quem está nos ouvindo, a olhar a vida como uma constante oportunidade, como uma segunda chance, como uma reviravolta. Porque o mundo dá voltas, gente, o mundo dá tantas voltas, tanta volta. Uma hora é dia, outra hora é noite. Tantas voltas que o mundo dá e a gente não consegue imaginar. E você vê, até mesmo em questão financeira, como é que um homem com 30 anos é demitido e depois vira um bilionário brasileiro reconhecido no Brasil? As voltas que o mundo dá.
Então, não desista, não acho que é tarde demais. Só que, ó, sem identidade, com Deus você vê. O Carlos teve isso por quê? Porque no carro, Deus conversou com ele tinha identidade de filho. Então, você que está nos ouvindo precisa, se você não tem, você precisa reconhecer Jesus como teu único Salvador, ter identidade de filho, ser co-herdeiro com Cristo, e você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Show! Como que você se libertou assim da escassez? Existem camadas para você? Como foi? Porque você não nasceu já no berço de ouro. Você estudou, você. Muito grande. Então, como que foi isso para você, né? Se libertar da escassez e essas camadas que tem. Elisa, eu cresci numa casa onde existia uma escassez muito grande. O meu pai, ele tinha muitas crenças, por exemplo, crença que dinheiro era sujo, a crença, por exemplo, de que iria faltar. Meu pai brincavam que ele era pirangueiro. Não sei se você sabe o que é pirangueiro, mas no Nordeste, pirangueiro é pessoa de mão fechada. Então, eu cresci nessa crença que, tipo, você tá falando no telefone, às vezes ele arrancava o telefone da tomada para eu não falar no telefone, não gastar telefone. Então, eu vim dessa ambiência onde existia muita briga por causa de dinheiro. Então, eu sempre... O dinheiro veio na minha infância, adolescência, com muito peso. Ele não veio de forma suave. Tanto que eu também segui a estabilidade. Meu pai era funcionário público, minha mãe funcionária pública, eu também fiz concurso. E você sabe que nesse meio existe muita estabilidade, uma crença de escassez muito grande. E durante muito tempo eu vivi isso. Eu sempre digo que nós vamos melhorando todo santo dia. Ninguém fica totalmente sem crença nenhuma. Quem diz isso está mentindo, porque a gente sempre precisa se melhorar, aperfeiçoar. E como que foi o meu ponto de virada? Eu fiz todo o T-Revecker, eu fiz 2015, como eu te falei, fiz muito curso, eu fiz também o Quanto Límpido T-Revecker. Então, todos da Mente Milionária eu fiz dele, desde o Mission, a todos que você sonhar. E ali eu fui quebrando muitas crenças que eu tinha, muitos pensamentos de escassez, muitos hábitos que eu nem sabia que eram hábitos escassos. Então, às vezes, por exemplo, eu chegava num restaurante, talvez quem está nos ouvindo faça isso, eu não ia para o prato que eu queria, eu ia para o prato que era o mais barato ou que dava para eu pagar, ou que ficaria mais próximo ali daquilo que eu queria. Roupa, a mesma coisa. Eu ia numa loja, eu não ia assim, tipo assim, nossa, eu vi aquele vestido, ai meu Deus, aquele vestido. Não, qual é o preço do vestido? Então, sempre tive essa mentalidade de qual o preço. Não estou dizendo a você que você vai esbanjar, não. Mas você tem que se permitir ir por aquilo que você quer. Você tem que tirar essa mentalidade da falta para a mentalidade da possibilidade. Porque senão você nunca vai... Porque o que acontece? Isso é uma chave importante. Você tem que dizer assim, o que eu preciso fazer? Ao invés de você ir diminuindo e tirando as coisas de você, você diz assim, o que eu posso fazer? O que eu não estou fazendo? O que é uma renda extra que eu poderia fazer? O que eu posso empreender? Porque daí aquilo vai vir para você. E quando vem, você começa a se permitir, a tua mente vai expandindo. Então, comigo foi aos poucos, comigo foi na observação, no autocuidado. Então, você que está nos ouvindo, muito cuidado, às vezes, quando você diz assim, eu não me permito. Por exemplo, na terapia, tem uma coisa muito interessante, que foi numa sessão de terapia que eu descobri. Eu já tinha o meu cartório e tal, não sei o quê, e eu tinha roupas e eu não usava as roupas que eu tinha, ficava sempre guardada. E as roupas eu só usava em ocasiões especiais. E daí eu percebi que aquilo era uma crença de escassez, para não gastar roupa. Só que a roupa a gente serve por quê? Para ser gasta. E não é verdade. Então, gente, era tanta crença de escassez que eu tinha. Você traz isso aqui. E eu me lembro, hoje, claro que a gente ri, mas é muita dor. Real. É real, é muita dor. Minha mãe, ela guardava a melhor roupa, o melhor lençol, a melhor toalha, os melhores pratos, que não tinha muita coisa. Sim. Mas a gente ficava comendo com o garfo amassado. Sim. Porque, de fato, se a minha mãe ganhasse um faqueiro novo, ela ia guardar. Ela ia guardar para quando chegasse alguém. Uma visita. Aí você coloca. Então, e eu percebi, eu me peguei fazendo isso. Hoje,
É muito engraçado porque, assim, as pessoas me respeitam e me reconhecem como alguém que se veste bem. É evidente. Amado, talvez você diga assim, olha, você não veste tão bem quanto eu, ou talvez eu não consiga vestir tão bem quanto você. Não se compare com o outro. Cada um está no seu próprio movimento, no seu próprio processo. Então, se eu me comparar com uma pessoa que está num nível muito acima do meu, eu vou olhar para mim e vou me frustrar. Ou se eu olhar muito abaixo, eu também vou, de repente, me sentir maior. Mas se eu olhar para mim mesmo, aí eu vou constantemente evoluindo no meu próprio processo. Mas eu percebi que eu tinha essa crença de escassez, que eu não sabia que era crença de escassez. Eu pensava, olha, esta roupa aqui, não, eu não vou usar hoje porque essa semana vai ter evento, então eu vou usar no evento. Não, estas roupas aqui, essas são só para sair para tal lugar. Então, essas são do dia a dia. Gente, mas o que é dia a dia? Perfeito. O que é todo dia? Todo dia eu tenho que viver o melhor. O melhor. Eu preciso viver o melhor. E outra, eu preciso viver o melhor hoje, porque o amanhã... Só Deus pertence. Então, e aí, quando eu me peguei, eu falei assim, vou doar todas essas que são do dia a dia para mim, já que elas são, eu acho que tem que ser do dia a dia, porque eu acho que elas não estão num patamar legal. Meu patamar, e eu tiro sempre, Andresa, eu sempre tiro de 6 em 6 meses, eu tiro praticamente quase tudo do meu guarda-roupa que eu observei que eu não usei tanto. E eu fico menos, porque menos é mais. Verdade. E aí eu vou reconstruindo o meu guarda-roupa. E por quê? Porque eu uso qualquer roupa, qualquer dia. E não é qualquer roupa porque não é boa. É assim, porque eu não tenho uma roupa lá... Que você não gosta. Que eu não... Sim, não. Que não tem a sua chancela. Então, e eu percebi que era uma crença de escassez. Sim. Aí eu falei, Jesus, por isso que eu não estou bonita todos os dias. Sim. Nossa, mas você está tão chique hoje. Eu falava, oxe... eu quero ser chique. Exatamente. Aí eu falo, nossa, aí agora eu já comecei a ouvir, nossa, a Elise é tão chique. Aí já mudou, né? Não é mais hoje, eu né? Eu achei legal porque uma das colaboradoras aqui da limpeza, ela falou assim, eu falei que quando eu crescer eu quero ser igual a você. Que linda. Aí me abraçou assim, ela é tão chique. Então, o que é isso? A crença de escassez não me permitia vestir aquilo que eu gostaria todos os dias. Porque se eu vestir, eu vou ter que gastar roupa. Exatamente. Se eu gastar roupa, eu vou ter que comprar mais roupa. Que bom, né? E, né? Que bom, né? Uau! Então, assim, isso é tão natural nas pessoas e a gente acaba... Isso não é natural para um filho de Deus. Se torna natural para você por causa das crenças. Você acha que é natural, mas não é. Sim. E assim, nas pequenas coisas, nós descobrimos hábitos que são verdadeiras crenças de escassez. Dos nossos pais que a gente carrega, claro, da nossa família, de tudo aquilo que a gente viveu. Mas, Andresa, que eu nem sei quanto tempo nós estamos aqui nesse podcast, mas nós vamos, claro... para as considerações finais, eu achei maravilhoso. Também, foi uma que delícia linda. Estar aqui. Muito bom, eu né? Eu desfrutei desse momento com você, assim, de uma maneira linda. Peguei para mim, assim, muita coisa. Vou assistir esse podcast. Você está aqui conosco e você que vai assistir depois, eu sugiro uma coisa. Tempo é vida. Então, ponha no 2.0 e assista rápido. Aí, depois, se algo saltou para você, aí você põe no 1.0 e assiste de novo aquela parte. Se você pegar uma parte desse podcast, você põe aplicar... em prática, isso que eu ia falar. Mas a sua vida já vai mudar de nível, com certeza. Sim. Porque eu vou aplicar. Sim. Então, assim, Andresa, muito obrigada, tá? É maravilhoso estar com quem também
vive a vida de maneira intensa e entende que é filho amado, né? Sim. Mas faça aí as suas considerações finais, principalmente porque você tem que falar de prosperidade, de riqueza. E o que nós mais vemos hoje como uma necessidade urgente de mudança de mentalidade no brasileiro é a questão da escassez. Verdade. Mas fala, assim, nas suas considerações finais já, deixa um recado para o pessoal sobre prosperidade, sobre riqueza, como acessar isso como filho amado de Deus. Ora, existem formas de a gente ativar. Existe, inclusive, na Bíblia, várias maneiras de você começar a ativar essa prosperidade. A primeira e mais importante é o que a gente trouxe, o processo de identidade. Depois é o fazer. É o fazer até alcançar. Só que a gente precisa se colocar na ambiência, porque o milho da pipoca, ele não vira a pipoca se ele não passar pelo óleo quente. Então, quando tiver uma pressão na sua vida, não volta para trás. Não faça aquela pipoca que não estourou. Seja a pipoca que estoura, que aceita a pressão, que aceita... Coloca marcha, coloca pressão em você, porque a prosperidade é isso. E se coloque diante das pessoas corretas. Então, a prosperidade, ela é um conjunto. A prosperidade, ela vem junto com ambiência, vem junto com pessoas, vem junto com decisão. Inclusive, eu vou ter o despertar da riqueza, que vai ser dia 4, 5, 6, não sei quando vai ao ar, já está ao vivo, né? Então, quem quiser participar, só ir lá no meu Instagram, tem um link lá. E eu vou estar ajudando nesse período a pessoa a despertar isso. Certo. E olha, então, para você, já siga a Andresa aí. Andresa Carício Oficial. Andresa Carício Oficial. E já tem uma oportunidade que foi criada porque você está aqui presente. Está presente na live, está assistindo a este podcast. Você criou uma oportunidade e as outras aparecem, né? Exatamente. Eu já quando você se coloca no caminho... De antemão também, eu já vou dizer que do dia 1º ao dia 3 de dezembro agora, de 2023... porque esse podcast vai ultrapassar aí, mas de 1º a 3 de dezembro tem a minha imersão Mira, que é você ter realmente um alvo e, de fato, você desfrutar disso. Falar assim, eu não abro mão enquanto eu não chegar lá. E para você que quer conhecer a sua identidade, assumir o governo da sua vida e reconhecer quem você é, ou seja, a autoridade que você tem na Terra, são 3 dias imersivos. E assim, a primeira edição foi sensacional, as pessoas, os testemunhos assim das pessoas, inclusive elas virão para o Mira do dia 1º ao dia 3 e trarão novas pessoas. Olha, é assim, melhor venda é aquela de quem já fez ou já leu o seu livro e foi transformado e aí indica, né? Então é assim e você tem a oportunidade de estar aqui conosco de 1º a 3. Amém. Aí você já faz uma emenda aí e vem de 4 a 6 um da Andresa, fechou? Então, e Andresa, eu vou falar em público aqui porque eu pedi ao Espírito Santo que estivesse me mostrando. Eu convido, é o meu IP. Só que o meu Mira, né? O Mira saiu do IP, né? Do Pablo. Tantas vezes que eu aprendi a ser ativada, de fato, na minha identidade, o meu propósito com ele. Eu sou grata por isso. Não só ele, como a cada pessoa que eu convivi, que eu cruzei o caminho, me aliancei nesse tempo de transformação. Mas, assim, isso foi um divisor de águas para mim. E aí surgiu o Mira, que é a minha imersão, onde eu falo que é o método IRA. Eu estou cansada de ter esses resultados que eu tenho, então eu parto, eu miro no alvo e aí eu foco e vou. E eu vou atingir. Amém. E aí eu falo sempre com o Senhor. Senhor, quem você quer que participe comigo? Porque não vão ter as mesmas pessoas ministrando. Eu não vou dar diversas oportunidades, porque eu quero estar ali com o meu público para que aquilo que Deus derramou no meu coração, aquele entendimento, seja derramado, transbordado para eles. Mas eu sempre convido algumas pessoas selecionadas. E eu tenho uma pessoa, e aí eu perguntei essa semana para o Senhor, quem o Senhor gostaria que estivesse palestrando no Mira comigo?
e eu quero te fazer um convite ao vivo. Que lindo. Por quê? Porque porque eu sei que a nossa aliança foi criada no Espírito. Amém. Então, gostaria de te convidar e saber se você aceita palestrar comigo na minha imersão de 1º a 3. Tamo junto. Você fala o dia certinho, vai ser um prazer. Então, gente. você já vai ter a Andresa lá. Amém. Né? Se você gostou dessa live, desse podcast, você saiba, tem muito mais aí dentro desse coração. Tem nos livros, já adquira um livro da Andresa. E aqui tem alguns comentários, viu, Andresa? Eu não sei se a gente vai interagir, mas está aqui, ó, Marta Maria, podcast maravilhoso das duas. Ó, quantos aprendizados com essas mulheres maravilhosas. A Luana de Carvalho disse, adorei. Olha, Solange falou assim, ó, transbordei aqui no YouTube com o tema. Uau, aqui já encontrei a Andresa no Insta, vou seguir. Olha que legal. Andresa sempre traz uma palavra de conforto através de Deus e do Espírito Santo. Uau, que top. Então, gente, para você que gostou de estar aqui, manda, envia, compartilha esse podcast, essa live com mais pessoas para que elas possam receber dessa riqueza dessa escritora que esteve aqui com a gente na roda de escritores. Foi lindo. Obrigada pela oportunidade, Elis. Foi lindo pelo convite também. Obrigada, Andresa. Amém. E a gente se encontra, claro, de fato, numa nova troca no Mira, Amém. de 1º a 3 de dezembro. Que bênção. Amém, Senhor. Fechou. Amém. Uau.